Eternamente no caminho, é. Bom dia, irmãos. A paz do Senhor, amém? Eu acho que a Mariana não entregou a que eu mandei. Não, mas eu mandei uma dessa semana. Botou? Mandou? Mandou? Eu nem vi. É uma surpresa. Ih, ó, legal, hein? Será que realmente somos livres? Olha, a base dessa mensagem se deu porque feliz de estar aqui com os irmãos. É sempre uma oportuna situação de compartilharmos, né, vivermos como família. Alegre também com o aniversário da Axa, que é uma pessoa muito querida por todos nós, e é sempre muito bom comemorarmos assim o dia de aniversário na casa do Senhor, com os irmãos. É um ambiente muito saudável e feliz por isso. Tivemos um tempo inicial hoje ali com a diaconia, os diáconos, e foi uma benção. Quando eu estava meditando acerca da palavra que eu ia compartilhar hoje, foi muito fruto de que há 1 ou 2 semanas atrás, eu estava num lugar e aí a pessoa falou assim: o senhor é pastor aonde? Ele tem sempre esse negócio, né? Impressionante. Pastor Lincoln Lira, mas pastor da onde? É, não é nem geográfica, tipo assim, joga com quem? Jogou aonde? Entendeu? Joguei no Barcelona, no Real Madrid, aí o pessoal já. É. Não, aí é que está um detalhe interessante. A igreja presbiteriana, ela tem um peso, né? O pessoal não sabe de tudo, só sabe a parte, uma parte. Aí tem um peso bacana, presbiteriano e tal. Aí eu falei, igreja presbiteriana livres. Aí já eu comecei a entender o que acontece. Porque não é normal a igreja presbiteriana livre. É geralmente igreja presbiteriana, um bairro. Um bairro. Preso a um bairro. E aí quando tu manda livres, aí, opa, tudo que é muito livre, o pessoal fica com medo, né? Livre demais, será que está demais? Entendeu? Aí eu falei, não, exatamente, vale tudo. É da IPB? Bem, logo essa, porque livre dá uma conotação de que parece que não está vinculado. Interessante isso. E isso me fez refletir. Eu falei, não, ela usa o nome de Igreja Presbiteriana Livre para uma visão mais evangelística, uma visão para fora. Esse assunto tem muito a ver que a gente comentou esses dias sobre essa questão do nome, né? Não é, reverendo Alex? Questão do nome, a gente tem conversado sobre isso, porque a gente precisa mudar o documento estatutariamente. A gente é a Igreja Presbiteriana, não é nem no Maracanã, é Igreja Presbiteriana Maracanã. Não tem nem o não tem, ou no, não tem. Igreja Presbiteriana Maracanã. Aí quando eu falei Maracanã, aí o cara, entendi. Maracanã. E aí eu fiquei pensando sobre essa questão do adjetivo livres. E aí comecei essa pergunta: será que realmente somos livres? Porque quando a gente pensa na conotação de que temos o Senhor Jesus e Ele nos trouxe liberdade no sentido da nossa salvação e da eternidade, será que a nossa vida ela tem essa conotação de liberdade, de sermos livres? E a partir disso eu comecei a estudar e meditar esses dias, essa semana, sobre esta pregação. O texto que eu vou trazer, conseguiram achar, meninos? João e Yuri, conseguiram? Está no livro de João, no Evangelho de João, no capítulo 8, a partir do verso 31. Hoje as coisas estão tão conotadamente políticas e polarizadas, que quando você vai dar uma palavra, tu pensa questão política. Até em texto bíblico eu fico com preocupação política. Porque esse texto foi tão usado na campanha eleitoral, que eu falei, caramba, será que se eu usar esse texto vai dar uma conotação política? Olha como é que nós estamos. Você não consegue falar nada sem ficar preocupado. Será que vai dar uma conotação política? Então eu vou dizer claramente para os irmãos: irmãos, eu não escolhi esse texto para dar uma conotação política. Não é. Não é. É porque está escrito na palavra de Deus e é um texto que realmente eu me lembrei de uma situação dele, da qual nós vamos meditar aqui nesta manhã. Amém? Então abra aí João, capítulo 8,
do verso 31 até o 36. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Já ouviram isso? Já ouviram, né? Ficou famoso. Ele lhes responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. De novo, o último versículo. Leiam comigo. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Senhor, obrigado por esta manhã. Obrigado por mais um aniversário de Axa. Obrigado porque tu nos tem concedido saúde. Obrigado porque tu tem sustentado a nossa casa, a nossa família. Obrigado porque tem sido muito bom, Senhor, perceber a maneira que tu nos guarda. E nós, nesta manhã, gostaríamos, como comunidade, de ouvir a tua voz, muito mais do que o Lincoln, muito mais assim do que qualquer tipo de intelecto ou racionalidade, que o teu Santo Espírito tenha liberdade em nosso meio, para que possamos ser ministrados, para que possamos ser tocados por ti, Senhor, através da tua voz no nosso interior. Vem sobre nós e nos conduz a uma liberdade em ti. Tira-nos de qualquer tipo de escravidão, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Eu nunca, estava até comentando com os rapazes ali, eu nunca dei esse testemunho, nunca falei numa pregação. Acho que uma vez eu mencionei, mas nunca entrei em muitos detalhes, sobre uma experiência grandiosa que eu tive no tempo da televisão, que eu fui convidado para pregar em Manaus. E fui a Manaus algumas vezes, pelo menos 5 ou 6 vezes. Dessas 5 ou 6 vezes, 3 vezes, eu fui a um lugar específico. E a primeira vez, os rapazes entraram em contato comigo, que estava sendo convidado para pregar numa igreja, porque a TV Boas Novas, onde eu trabalhava, eu trabalhei por 12 anos como apresentador, ela é muito forte na região norte do Brasil. Amazonas, Pará, Acre, Roraima, Rondônia, esses estados do norte do Brasil. E, especificamente em Manaus, capital do Amazonas, a Globo, canal aberto. A Globo no canal aberto é um exemplo. Não são esses números não, são outros, mas um exemplo. A Globo é número 4, a Boas Novas era número 5. Isso tem uma importância muito grande do dial, porque quando a pessoa está mudando, a pessoa está ali pertinho da Globo, a pessoa, né? E a Boas Novas era assim, do ladinho da Globo, no dial lá, e era muito, muito forte. Então eles me chamaram para um congresso de juventude, e era assim, no sábado, e aí aproveitar a minha ida, eu ia pregar no domingo na igreja, de manhã, e à noite, ou na segunda, bem cedo, eu voltaria para o Rio. Quando chegou para comprar as passagens de ida, os rapazes falaram assim: pastor, o senhor poderia vir na quinta? E aí o senhor chegava aqui quinta à noite, e na sexta a gente dava um passeio? Beleza, né? Vamos passear, né? Vamos passear que é bom também. Aí, Manaus é Amazonas, né, cara? Tem coisas maravilhosas. Tem lá um município chamado Figueiredo, Presidente Figueiredo, acho que é isso. Tem grandes cachoeiras, assim, já é coisa da floresta, é maravilhoso mesmo. Só que eu cheguei lá na quinta e, para minha surpresa, aí estavam os 2 rapazes que me convidaram, mais um senhor, assim, um jovem senhor, e mais 2 moças, assim, jovens, assim, mas também adultas, assim. E a gente foi jantar, e no jantar, o rapaz falou: pastor, eu queria falar o seguinte, amanhã, aí realmente a gente vai passear à tarde.
Mas de manhã eu tomei a liberdade de presentear o Senhor, presentear, com uma missão. Qual é a missão? Essa aqui é a advogada tal, essa aqui é a advogada tal, esse aqui é o advogado tal. E nós vamos numa missão evangelística no presídio. Presente de grego, né? Presente de grego. Em Manaus. Aí eu, tranquilo. A prisão, se vocês tiverem curiosidade, depois pesquisem. É uma prisão, uma das mais de segurança máxima do Brasil. Chama Puraquequara. Ela é afastada do centro urbano de Manaus. É uma prisão famosa que tem, assim, bandidos, né? Pessoas que foram presas de alta periculosidade e pessoas, assim, no aspecto do tráfico, assim, muito, muito fortes no aspecto Brasil, assim. Então, eu não tinha nem noção. E aí, cara, quando foi tipo 6 e pouco da manhã, os caras estavam batendo lá no hotel, né? E eu fui de noite para casa estudar. Eu falei, cara, eu não sou nem dessa pegada mais evangelística, porque tem alguns pastores que são um pouco mais específicos, né? Nessa pegada de evangelismo em presídio e tal. Porque tem uma técnica, né? Tem uma forma de estar eu não tenho nem também um testemunho de envolvimento com essas coisas, porque também às vezes pessoas que passaram por isso têm uma característica de terem experimentado e terem vivido coisas nesse aspecto, e isso dá uma credibilidade, dá uma autenticidade ao testemunho, que não é o meu caso. Aí eles falaram, não, pastor, o senhor não tem noção do quanto o senhor é famoso no presídio. A televisão, a direção do presídio, ela tem os circuitos internos e em uma determinada hora do dia, boa parte do dia, as televisões que tem no presídio são obrigadas a estar num canal. E o canal que elas são obrigadas é a Boas Novas. Então, todo mundo lhe conhece. Então, nós usamos dessa estratégia para justamente levar o senhor, que sou uma pessoa muito conhecida lá e querida. Beleza, tranquilo. E aí, chegou outro dia, naquela expectativa, e várias coisas que eu achava que era de um jeito. Não sei se alguém já foi no presídio fazer visita? Foi no presídio? Okay. Muitas coisas que eu achava que era de um jeito, são de outro jeito. Então, uma coisa que eu nunca mais vou me esquecer é que eu tinha a impressão de que, por exemplo, os guardas do presídio, eles ficavam guardando o presídio. Eles não ficam guardando o presídio. E quem guarda é os bandidos. Então, por exemplo, são os presos, né? Então, por exemplo, é como se houvessem 3 esferas e tem o núcleo. O núcleo é onde ficam os presos, condenados. Os guardas não ficam nesse núcleo. Esse núcleo é só dos presos. Tudo que acontece ali é governado pelos presos. Num núcleo, numa esfera um pouco mais externa, tem algumas pessoas. E no mais externo, que a maioria dos policiais ficam, dos guardas. Então, para entrar, né, todo um processo, né? Então, eu fui lá, eu levei exatamente essa Bíblia aqui, ela não tem papelzinho por causa disso. Agora só tem um aqui, mas perdi todos, porque chega lá e tira os papelzinhos todos, aí guarda, aí eu tirei a roupa assim, só fico com a roupa de baixo, tal, e passa para um detetor de metais e tal. E aí eu cheguei se fosse uma gaiola, aí eu cheguei na primeira gaiola, só abre essa porta daqui, quando fecha essa daqui. Aí fechou essa daqui, aí abriu essa. Aí eu passei para outra gaiola. Aí fechou a de trás e abriu a da frente, aí tinha uma terceira gaiola. Quando eu cheguei na terceira gaiola, eu falei, vixe, falou tudo. Quando chegou na terceira gaiola, eu já estava tão nervoso que eu falei assim, é isso mesmo, bicho. Vai avançar para onde? Porque é tanta gaiola. Eu falei, meu Deus, cara, aonde eu estou entrando? Aonde eu estou entrando, bicho? Aí, nessa terceira gaiola, já tinha um cara, ela estava aberta a parte da frente, e tinha um cara varrendo. Tipo assim, meio maluquinho, sabe? Sempre tem um meio 22, assim, né?
Aí ele pá, né? E aí ele pá. E aquilo, eu já fiquei olhando pro cara, e aquilo já me deu um retrato assim, que eu falei, caramba, bicho, como é que o cara... E aquela ambiência, que é uma ambiência assim, como eu vou falar? É um lance meio pesado, sabe? É escuro. Tem um lance de iluminação que é diferente, sabe? Não é como um túnel. Parece que as paredes não são tão pintadas. E o que é pintado não é uma tonalidade clara, entendeu? É um negócio meio claustrofóbico, de tristeza, de sombrio, isso, sombrio. Era durante o dia, início da manhã, e aquilo parecia que não entrava luz externa. Então, fica também uma percepção também de umidade. Não sei se vocês entendem isso. Rola um cheiro de coisa que está guardada sem entrar a luz do sol. Percebem isso? Muita doença de pele, porque é muita umidade. Então, eu já senti um cheiro, aquela falta de luminosidade, aquele ambiente sombrio, aquilo, um peso. Espiritualmente também, eu já comecei a sentir uma carga, uma vibração negativa, um lance de choro, de pranto, de angústia. Também não saberia explicar com uma palavra, é toda uma definição. Uma carga, um peso assim de coisas obscuras, difíceis de serem ultrapassadas. Tudo isso eu fui sentindo ali no final daquela terceira gaiola. Só que o contraponto disso foi o jovem, pá, limpando a parada, e pá, e fazia assim, fazia um movimento, samba, parecia um mestre-sala, tipo aquele sorriso da Conlurbe, né? Ele, pá, fazendo um movimento, pá, e ele cantarolava, e eu senti na melodia do cantarolar dele, uma melodia de crente. E aquilo já falei, pô, tô melhor, porque aqui tem parada de crente. Aí, bicho, ele tava lá, pá, não sei. Fica ligado, se dormir não vai entender nada. Se eu tiver muito lento, vocês, por favor, orem aí. Estão ligados? Eu cheguei aqui, era 8h50, 10 para as 9. Cheguei cedo, acordei cedo. Eu vim lá do outro. Eu não moro aqui do ladinho, não, hein? Em nome de Jesus, hein? Eu vim lá do outro lado do Rio de Janeiro, depois da Serra. Em nome de Jesus. Quando eu vou em lugares assim muito cedo, a gente fica mexendo comigo, porque eu falo assim, tá ligado? Quando eu falar tá ligado, você faz assim, ó. Por quê? Se o Zaqueu dormir, eu vou falar tá ligado. Aí a gente, pá, ele vai despertar e ele vai achar que é o espírito. Entendeu? Vamos treinar então? Eu estou sentindo que vocês estão meio assim. Eu ontem fui dormir, era 3 horas da manhã, que eu fui pregar ontem de noite longe também, aí conversa, resenha, cheguei tarde em casa, vi que eu estou conversando na lenta, mas aí eu quero que vocês fiquem ligados. Tá ligado? Ó, tem gente atrasada, mas você vê que vai acertar. Então, o menino lá, pá, não sei o que, aí eu falei, caramba, tem parada de crente aí. Cara, quando o cara levantou, que ele me viu, ele tomou um susto, ele. Com Lila! Aí ele já abriu um sorrisão, aquilo já me impactou. Ele veio assim numa porta que tinha uma janela pequena, com umas grades. Ele mandou um sinal. Pá, 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 não sei o que lá. Meu irmão, começou uma agitação, me arrepio só de lembrar. Começou uma agitação, vol. Nisso, os guardas já passaram para outra gaiola. As pessoas que estavam comigo ficaram assustadas. Tá ligado? Tem uns precipitados também, né? Uns precoces. Tu viu que, antes de eu falar, né? Você imagina, uns precoces, né? Tá ligado? Isso aí. Ó, o Zaqueu já é o espírito. Zaqueu é o espírito. Aí o cara mandou o sinal, começou um burburinho, sabe? Os guardas já passaram para a primeira gaiola, eu olhei para os amigos, não, ele tá tranquilo. Falei, caramba, alguma coisa. O cara já mandou um comando de que eu tinha chegado, de que a equipe tinha chegado, que eu, como visita, tinha chegado. E aí, aquela movimentação toda e tal, fechou a última gaiola, aí eu falei, agora não vi mais nenhum guarda.
E aí, aquele portão grossão, uma porta grossa, blindada, abriu, meu irmão. Que abriu, tava um monte de cara assim perto, sabe? Aglomerado assim, meio que uma fila indiana. Corredor polonês, tá parado. E aí meus amigos, não, vai Lincoln, vai, pode ir, tal, não sei o quê. Aí eu fui, cara, quando eu cheguei assim, só vi aquele negócio, os caras, assim, uns 10, 20 assim, o resto mais um pouco adiante, assim, parado assim, muitos. Aí eles, Lincoln Lira, Lincoln Lira, Lincoln Lira, Lincoln Lira, Lincoln Lira. Caramba, bicho, o que uma televisão faz, né? Não tinha noção de nada disso. O presídio devia ter tipo 3.000 pessoas, mas ali devia ter 1.000 a 1.500 pessoas. O pátio, uma quadra, as coisas em volta assim, e eles estavam me explicando. Eu desconhecia tudo isso. Todo dia tem culto. Tem púlpito, tem guitarra, tem caixa, tem pastor, tem diácono, tem presbítero. Entre os presos. Tudo organizado. Tem uma igreja assim, né? E aí, foi muito legal. Muitas coisas marcantes eu guardo na minha memória do que aconteceu ali. Foram 3 vezes que eu fui, me emociono. Foram 3 vezes. Fui uma, aí me chamaram outra, eles me chamaram outra. E, assim, eu fiz o apelo, muita gente foi na frente, e depois eu falei que queria orar. Simplesmente todos eles queriam oração. O líder me chamou e falou assim, se o senhor for orar por cada um, o senhor vai ficar o dia todo orando aqui, e tem uns que vão burlar a fila, e vão querer 2, 3 orações. Então, reúne o final, fui orando assim, tipo, 50 pessoas, fui orando, daqui a pouco a fila não acabava. Ele reuniu todo mundo e eu fiz uma oração por todos, então todos, uns se ajoelhando, outros chorando. Me impressionou muito algumas coisas, né? Me impressionou muito, essa é boa para os jovens. A maioria era muito jovem. A maioria era muito jovem. Deu ter a curiosidade por alguns, falar, quantos anos você tem? Cara, 18, mas tinha pinta de 15. Jeitinho magrinho assim, jovial e tal. E aquilo me impactou, e aí eu fui almoçar. E aí também os caras, não, o senhor vai almoçar com nós. Aí eu, vambora. Eu fiquei pensando, bora, falar o quê? O senhor vai almoçar com nós, aí vambora. Mas aí eu fiquei pensando, que comida deve ser, né, velho? Mal sabia eu que, tipo, lá fora, tá arriscado, em todo o tempo que eu fiquei lá, eu ter comido uma comida comparável à dos caras. A melhor comida de Manaus é a dos caras. Isso é só um detalhe. E aí, conversa vai, conversa vem, conversando com algumas pessoas e tal, papá. Muitas coisas diferentes, muitas coisas. Em particular, eu posso comentar. Amém? Não fique curioso, mas tem coisas que eu não posso falar. Mas muita coisa diferente do que a gente imagina, do que eu imaginava. Mas uma coisa me impactou que eu trouxe hoje como testemunho dessa vivência para a nossa palavra. O pastor, que era o pastor lá, o líder, porque tem um líder, tem um cara que manda na parada, tem um prefeito no presídio, ele é o líder. Ele me chamou e fez questão de apresentar o pastor. Assim, pastor Lincoln, esse aqui é o pastor tal, e ele é que conduz os trabalhos aqui e tal, e ele falou muito a seu respeito, eu vi o senhor na televisão e tal, e gostei muito, mas ele gosta muito do senhor e tal, se eu pudesse ter um tempo com ele e tal. Aí eu fui conversar, e aí muita curiosidade, né? Pô, um pastor ali dentro. Aí a primeira curiosidade, né? O senhor se converteu aqui? Não, já era pastor lá fora. Porque a gente é muito ingênuo, né? O senhor se converteu aqui? Não. Eu já era pastor lá fora. Mas eu fui preso. Essa é a 7ª vez que eu estou preso. 7ª vez que eu estou preso. E vou lhe dizer uma coisa.
o Senhor me preservou. O Senhor Deus, Ele me conduziu até aqui. E eu tentando entender aquele negócio, né? E aí ele me falou uma palavra que me marcou muito, 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 muito. Ele falou assim: eu sei que o senhor deve estar pensando muitas coisas, mas eu queria lhe dizer uma coisa, que o senhor pode achar que eu estou preso, mas eu sou livre. E muita gente lá fora, como eu vivi, achava que era livre, mas era preso. E eu aqui estou guardado. Eu aqui estou guardado. Quando Jesus tem essa conversa com os judeus, é muito interessante esse diálogo. Os judeus, por várias vezes na sua história, eles foram cativos. Eles foram escravos. Mas quando Jesus conversa com eles, sabe o que eles falam? A gente nunca foi preso. A gente nunca foi preso. Muitas vezes, irmãos, a gente tem levado uma vida, e Jesus começa esse texto falando de discípulos. Vocês podem reparar que eu gosto muito dessa nomenclatura. Eu, durante algum tempo, fui discipulado por algumas pessoas que essa nomenclatura era muito pertinente. Cláudia hoje me perguntou sobre um livro, então vai a dica de um livro. O Discípulo, de Juan Carlos Ortiz. Esse é um livro marcante, um livro dos anos 70, marcou toda uma geração. Existem muitas pessoas hoje que se reúnem, que são igreja, muito fruto dessa literatura. Então, se você tem curiosidade, por que o Lincoln destacou a palavra discípulo? Vá nesse livro, O Discípulo, Juan Carlos Ortiz. É um argentino que vive nos Estados Unidos. O livro foi escrito nos anos 70, mas o livro é da editora Betânia. É um pequenininho assim, é tipo um livro de bolso, mas é um livro assim espetacular. Muito do que eu falo tem a ver com esse livro. Volta e meia, o Lincoln falou alguma coisa assim, desconstruiu um pensamento religioso assim. Será que aquilo veio da cabeça dele? Não, veio desse livro aí. E Jesus fala sobre isso. Jesus falou para os judeus. A conversa é para judeu, quer dizer, para os de dentro. Então, nossa conversa de entender liberdade, de entender sermos livres, é para os de dentro. Muitas vezes, irmãos, a gente está com um discurso para fora, mas se a gente quer vislumbrar fora, nós primeiro precisamos nos olhar para dentro de nós mesmos. Porque como o pastor lá de Puracoipara me ensinou, às vezes nós achamos que estamos livres, mas isso é no sentido externo, mas no sentido interno nós estamos aprisionados. O que Jesus discorre com esses judeus é que, muitas vezes, eles estão aprisionados, mas estão com o discurso de que são livres. Na verdade, essa liberdade, irmãos, ela vem do nosso interior. Existem coisas na nossa alma e no nosso interior que nos aprisionam neste mundo. E muitas vezes a gente está com um estereótipo que a gente parece muito livrezinho, parece muito liberto, e no fundo nós estamos vivendo como escravos. Escravos de algumas áreas. E eu vou discorrer sobre algumas áreas. Essa semana eu estava estudando sobre um grande líder também, que marcou a história da igreja no mundo, que é o líder da Jocum. Já ouviram falar na Jocum? A Jocum é um movimento missionário de jovens que tem no mundo todo, que tem importantes ações missionárias evangelísticas em várias regiões do planeta. E esse líder da Jocum, ele falou que a igreja, ela tem se tornado um aprisionamento daquilo que Deus pode fazer no mundo, na sociedade. Eu trago essa reflexão para nós, como igreja e como comunidade, porque muitos dos problemas que nós estamos vivendo na nossa nação e na nossa sociedade, eu creio que é fruto de uma não relevância da igreja. Se a igreja realmente tivesse relevância sobre a nossa nação e sobre a nossa sociedade, nós não teríamos tantos problemas no Brasil.
Fabrício colocou aqui na abertura algo muito interessante de um aprofundamento social, que é um problema que nós vivemos na cidade como do Rio de Janeiro, por exemplo, que é um problema que, tanto no presídio como nas favelas, a gente vê a proclamação do reino muito intensa. Mas até que ponto esse reino tem libertado as pessoas? Até que ponto esse reino, esse Jesus, esse Senhor Jesus, ele tem rompido as amarras, por exemplo, da miserabilidade? Até que ponto esse reino tem rompido as amarras da vaidade? Até que ponto esse reino, esse nosso Jesus, ele tem quebrado as nossas amarras, às vezes, emocionais e religiosas? Porque o que Jesus coloca nesse texto é justamente isso. Permanecei na minha palavra e conhecereis a verdade vos libertará. Muitas vezes nós estamos nos enganando, irmãos. Muitas vezes a gente está num certo disfarce, num estereótipo muito libertário, muito livre, muito desfrutando de uma liberdade, mas no fundo nós estamos presos. E o que Jesus está confrontando é exatamente isso. O que Jesus está trazendo para nós, e eu trago essa reflexão no sentido de nos entendermos como igreja, livres, é termos essa liberdade, ou minimamente essa busca dessa liberdade em Cristo Jesus. O cara da Jocum, ele fala de 5, 6, 7 áreas da sociedade. A primeira área que ele fala, e eu trago a nossa reflexão, é, por exemplo, a área econômica. A área econômica, a área do dinheiro, das nossas finanças, quando a gente fala de dízimo, quando a gente fala de ofertas, quando a gente fala de orçamento dentro de casa, quando a gente fala de consumo, quando a gente fala do que a gente precisa, quando eu falo de alimento, quando eu falo de acessórios, quando eu falo de criação de filhos, quando a gente fala de presente, quando eu falo dos nossos bens materiais, quando eu falo do nosso patrimônio, todos esses assuntos têm a ver com essa liberdade. Eu, em outras pregações, já mencionei isso. Agora eu estou sendo mais específico. Muitas vezes nós estamos num caminho que, em vez dele nos tornar mais livre, ele nos torna mais presos. Tem gente que adquire tanta coisa, que ele está cada vez mais aprisionado naquelas coisas. Faz sentido para vocês, irmãos? Às vezes parece que a gente vai se metendo em algumas coisas, numa iniciativa até, assim, a iniciativa é até boa, é até assim, pensando num bem maior para a família, pensando num bem maior para nós, mas a gente está equivocado. E nós precisamos rever isso. Nós precisamos confrontar isso internamente. Porque às vezes no sentido externo, todo mundo olha para a gente e parece estar muito bacana, mas internamente a gente não está bem. Internamente, parece que a gente está fazendo mais conta, parece que a gente está mais compromissado, parece que a gente está mais amarrado, parece que a gente está mais escravizado. E aí eu lembro de uma história de um cara que, eu comprei isso, eu comprei aquilo outro, não vou entrar na história, mas só para exemplificar. Aí ele olhava para um camponês, para um cara da agricultura e falava, o cara não comprou nada, parece que ele é mais livre do que eu. Parece que a gente se mete exatamente nessa sintonia. Tá ligado? Tem gente que acordou. Eu estou vendo. É o espírito. Então, a questão econômica é uma das áreas que eu trago a nossa reflexão para que você pense, anote, na sua questão devocional, na sua questão de busca, você coloque isso diante do Senhor. Coloque isso diante do Senhor. Muitas vezes nós estamos dando passos na nossa vida, que esses passos, em vez de nos dar uma liberdade no reino, nós estamos cada vez mais sem tempo e aprisionados economicamente e frustrados economicamente, por mais que a gente ganhe. Tem gente, e eu conheci muitas pessoas assim, que por mais que elas ganhem, mais elas estão endividadas. É incrível. Se a pessoa ganha 10, ela está endividada em 12. Aí ela passou a ganhar 20, ela é endividada em 25. Aí ela passou a ganhar 35, ela é endividada em 39. É um negócio assim, que você olha e fala, cara, eu não consigo entender. Aí a pessoa fala, eu também não. Mas como é que é isso?
Eu estou aqui com um papo de coach de economia? Não, eu estou falando de reino de Deus. É porque a sociedade e o mundo nos leva para essa condução de decisões. E nós precisamos rever essa caminhada. Por quê? Porque essa caminhada, ela nos limita a, por exemplo, sermos abençoadores na obra. Essa caminhada equivocada nos limita de abençoarmos outras pessoas. Essa caminhada nos limita, às vezes, de ter prazer em coisas simples. E isso tudo é escravidão. E eu só estou falando do tópico da economia. Na educação, a mesma coisa. A educação, eu tenho falado sobre isso esses dias, porque eu trabalho numa escola que ela é uma escola de formação técnica para adultos. E o que eu descobri nessa escola, já há alguns anos, há mais de 10 anos, que chamou muito a minha atenção. Todo mundo acha que a educação ela é baseada na pedagogia. Quem acha isso? A educação não é baseada na pedagogia? Sim ou não? Alguém já pensou sobre isso? Ouviu falar sobre isso? Pedagogia, a educação não é baseada na pedagogia? É realmente, mas é um equívoco. Que me desculpe as pedagogas. Por quê? Porque a pedagogia, questione o Lincoln. Nem tudo que eu falo aqui, bota para dentro não. Questione o Lincoln, vai pesquisar. Porque eu fiquei afrontado quando eu descobri isso. A pedagogia é ensino para criança. Aqui tem criança? Pedagogia não é pensada para adultos. Então, quem se interessa por educação continuada tem que estudar andragogia. A andragogia é que é ensino para adultos. E se você quer aprender as coisas do reino, a gente é eternamente um aprendiz. Para ser discípulo é aprendiz. Então você tem que ter outros princípios que não tem nada a ver com a pedagogia. Então a pedagogia é negócio de catequese, negócio de repetição, porque com criança é assim. Lá em casa eu falo uma coisa impressionante, Davizinho. Silêncio. Já aprendeu que ele não quer que fale, ele manda um silêncio. Fala uma vez. Tu fala uma vez, ele decora, porque a pedagogia é assim, mas com adulto não é assim. E com uma geração cada vez mais precoce, aí que você tem que ter a compreensão da questão da andragogia. Por que eu estou falando isso? Porque nós, às vezes, estamos aprisionados numa educação que a gente aprendeu quando era criança, mas a dinâmica do ensino já mudou para nós. Então, por exemplo, essa questão disciplinar do exercício do pensamento, tanto bíblico como do conhecimento técnico, nós precisamos exercitar isso com liberdade. Porque aquilo que a gente já estudou, se a gente ficar com aquelas técnicas de aprendizado como criança, no mundo que a gente está vivendo como adultos, nós vamos ficar para trás, inclusive no reino. Por que a igreja às vezes chega numa praça pública com negócio de folhetim e com pandeiro? Por quê? Porque eles entenderam que a pedagogia do evangelismo é aquela que ela aprendeu quando eu era adolescente, quando eu era criança. Mas você não evangeliza mais com pandeiro, com folheto na praça pública. Então, quando a gente for conversar sobre internet, sobre rede social, se você minimamente não ser quebrantado na escravidão do passado, de coisas tradicionais, você não consegue entender a modernidade do que é a expansão do reino. Quem está entendendo diz amém. Ou eu estou viajando aqui. Tá ligado? Fica ligado, Zaqueu, tu está meio lento. Meia hora depois tu aparecendo Vasco, pô. Delay. A educação. Outro assunto. Lá na escola, volta e meia, o professor Marcos, que é um pastor, a gente está conversando sobre algumas coisas de didática, algumas coisas de ensino e alguns exemplos de experiência com os alunos adultos lá, que é uma formação de vigilantes. Volta e meia a gente conversa e ele fala assim, Lincoln, pensa sobre isso. Pensa se isso é necessário. Vamos pensar junto. Lá é instruído por uma instrução normativa da Polícia Federal. Tudo que você tem que fazer está naquela instrução normativa. Aí ele fala assim, se o cara não usa esse tipo de ferramenta, por que a gente tem que dar aula sobre essa ferramenta? Porque essa ferramenta foi instituída na década de 60, e na década de 60. Quando você começa a pensar, nós estamos dentro de um sistema escravizado no passado. Isso estou falando de educação. Só o assunto é educação. Só na educação a gente está escravizado. Eu fiz contábeis. Sabe qual o programa que eu usava em contábeis? Fortran. The Basic. Tem noção? Se eu não buscasse conhecimento no Excel, porque no meu tempo de faculdade não tinha Excel.
Então imagine essas ferramentas na questão bíblica e na questão do reino. Tem gente escravizado. Isso deu certo nos anos 70. Eu achava Lincoln, gente. Lindo, a gente ia ali para Tijuca, ali na Praça da Tijuca, na Praça Sans Pena, fazia aquele evangelho. Isso já foi. Isso já foi. Então, a nossa educação, para que possamos ser livres, a gente precisa repensar os nossos modelos de aprendizado e de vida devocional e de busca, a reflexão e da compreensão. Hoje mesmo de manhã os diáconos tiveram o privilégio de uma aula excelente que o reverendo Alex trouxe, o quê? De nos conhecermos. Aquilo ali é andragogia. É o aprofundamento. Então, uma das escravidões que a gente vive acerca do reino é uma didática, um ensino do passado. Outra coisa que, às vezes, a gente está aprisionado é na sexualidade, na vida como família, como casal. Por quê? Porque a gente não aprendeu direito a coisa, aí caminha numa condição que fica um aprisionamento, sendo bombardeado de uma série de aflições e tentações, e a gente não consegue repensar aquilo. Parece que está tudo livre e solto, mas está tudo escravizado e ruim. Mas o estereótipo parece tudo bonitinho. Mas a gente está escravizado. Uma coisa que eu falava ontem, numa ministração para um grupo específico de pessoas, falava exatamente isso. Quando Deus, ele instituiu o casal Adão e Eva, havia uma plenitude de tudo aquilo. Mas com o passar dos anos, o negócio foi degringolando tanto, que chegou no nível que porque Deus, quando criou o homem, ele criou o homem, aquela máquina maravilhosa, porque nós somos uma máquina, né? O cérebro, eu fico pensando nesse negócio, os neurônios, os comandos, a coordenação motora, a visão. Deus criou um negócio lindo, perfeito, bonitão. Quando ele terminou, complexo, né? Mas quando ele terminou, ele falou assim: estou vendo que não é bom o homem ficar sozinho. Olha que era uma máquina maravilhosa, né? Aí ele foi e criou a mulher. Não foi assim? O conceito não é esse? Nós não somos seres relacionais. Por que somos seres relacionais? Que quando a gente é visto pelo outro, há uma plenitude nisso. Quando o outro fala para você: poxa, eu vejo que você é um cara legal, que bacana que você fez isso, eu amo você. Esse sentido de ser amado, Deus pensou nessa plenitude do amor. O negócio degringolou tanto, que Paulo, em Coríntios 7, ele fala assim: estou falando por mim, mas acho melhor o homem ficar sozinho. Olha onde o cara chegou. Isso está na Bíblia. Mas se você não trouxer reflexão disso, você fica escravizado. Por quê? Tanta confusão, tanta imoralidade sexual, tanta coisa, tantos excessos, tantas coisas que aconteceram, que aquele cenário grego, aquele cenário romano, foi dando uma visão para ele, tanta confusão, que ele falou: caramba, sabe o que é melhor? É melhor nem tocar em mulher. Olha só, eu sou diferente de Paulo. Vou logo avisando. Que os caras gostam também. Eu não sei se eu nem podia falar isso no púlpito, mas agora eu já falei. O Lincoln é herege. Não sou herege, não. Eu estou com Deus. Eu sou o que Deus falou. Eu não viveria sozinho. Mas Paulo falou: melhor viver sozinho. Tanta confusão que é melhor ficar sozinho. Mas o que é isso? Há uma escravidão sobre as emoções, sobre a sexualidade e sobre a vida matrimonial. Há uma escravidão, irmãos. Eu estou despertando vocês para isso. Muitas vezes as pessoas estão vivendo essa escravidão e não abrem isso. Estou falando no sentido terapêutico, estou falando no sentido espiritual, estou falando no sentido de Deus, eu estou falando no sentido da liberdade. Porque às vezes você está em frustrações, você está em confronto, por quê? Está vivendo uma escravidão. Muitas vezes parece um quebra-cabeça que esqueceu umas peças lá na adolescência, na juventude, nos primeiros relacionamentos, que essa peça se perdeu, que o quebra-cabeça nunca mais se encaixou. Faz sentido, professora? Não é assim? O cara parece que tem um negócio lá atrás, que é a chave da liberdade, está perdida lá no passado. Mas Deus e Cristo Jesus, como discípulo do Senhor Jesus, Ele é capaz de pegar essa chave e pegar essa pecinha lá de trás e falar para você: ó, toma aqui a pecinha aqui do teu quebra-cabeça, encaixar. Mas você precisa entender essa libertação. Porque se você não se abrir nessa libertação, você continuará escravo. O estereótipo está livre, mas por dentro está escravo. Por dentro, às vezes, está escravo. Faz sentido, irmãos?
Eu ontem estava nessa classe de pessoas e eu chamei brincando com eles, eu falei, aqui é a classe dos zebrados. Porque só era uma igreja não vou falar. Uma igreja aí. E aí, é só que hoje isso é uma realidade das comunidades. Coisa que quando eu era criança, se você falasse nisso, tu era até excomungado da igreja. Mas é só, divorciado, separado, recasado, solteiro, complicado, amaziado, só tinha isso. Você imagina essas pessoas sendo olhadas com o conceito do passado. Como é que elas ficam dentro da comunidade cristã? Aprisionadas. Eu me lembro logo do Zaqueu. O Zaqueu, o último encontro que eu fui, em casais, aí embolou tudo, aí quebrou tudo. Eu quero toda semana. Então, às vezes, irmãos, nós estamos escravizados numa ambientação que a gente fica se enganando e vem na igreja, e vida religiosa. A vida religiosa, às vezes, é uma escravidão. A vida religiosa, que um cara, dentro da cadeia, o líder do tráfico, chega para mim e fala, eu sou crente, tem alguma coisa que não está batendo. Não, pastor, nem digo, Rosana, mas o líder atuante, tem alguma coisa errada. Me falaram aí que tem uma região aqui do Rio de Janeiro que tem toda uma liderança que é da igreja. Que igreja? Eu não sei. Então, às vezes, nós não somos nesse modelo, mas tem um outro modelo que a gente está vivendo uma vida religiosa, mas sem a liberdade de entender o próximo. Está num condomínio que ninguém sabe que você é cristão. Por quê? Porque você é o cara que briga com os vizinhos, você é o cara que arruma confusão com o síndico, você é o cara do som mais alto depois do horário, você é o cara das festas não sei o quê, suas crianças são as que falam palavrão depois de determinada hora. Então eu não entendo que vida cristã é essa. Eu não entendo que vida cristã é essa. Isso é religião, isso é uma escravidão. Por quê? Você está ali dentro, mas você não consegue se libertar dos pecados mais simples, porque Jesus falou assim, vocês pensam que vocês estão livres, mas vocês estão escravizados pelo pecado. E às vezes, irmãos, isso é sutil. Isso é muito sutil. Às vezes está a questão, por exemplo, econômica, que vai para essa questão comercial. Às vezes, eu já falei isso algumas vezes aqui em outros textos. Poxa, eu convivi com pessoas verdadeiros, como é que fala aí, o mundo fala? Verdadeiros 7-1s. Verdadeiros 7-1s, que são da igreja. Mas a vida religiosa do cara parece tudo perfeito, parece tudo lindo, mas é 7-1, engana os outros, é estelionatário, é falso, escreve o nome de uma pessoa que não é, um montão de confusão. Por quê? Porque a sociedade, ela caminhou para isso. O cara parece que há uma maneira de ser crente, de ser religioso e continuar fazendo essas coisas. Essas coisas, parece que essas cadeias, essas correntes, essas amarras, elas não são quebradas. Mas como a gente vai mudar isso? A partir de nós. Porque não adianta também a gente observar no outro, não adianta a gente ficar... Tem que partir da gente, sabe? Começa comigo. Aonde na minha vida eu percebo que há uma escravidão? Porque Jesus quer me libertar, Jesus quer nos libertar. Ele quer nos ver verdadeiramente livres. Amém? Ele quer ver-nos livres. Mas às vezes a gente está sobre essas amarras e empurrando com a barriga essas amarras. Sabe? Tipo assim... escravos travestidos de livres. Escravos travestidos de livres, né? Eu me lembro uma vez, uma pessoa pregando, né? Muito interessante esse exemplo, que é o exemplo de Moisés. Moisés, ele tinha fala de egípcio, porque ele foi criado no Egito. Moisés se vestia de egípcio, porque ele foi educado e vivia no Egito, no reino, no castelo, no palácio, junto ao faraó. Moisés era visto
como egípcio, mas por dentro nunca deixou de ser hebreu. Mas tem gente que hoje tem pinta de hebreu, fala igual hebreu, paz do Senhor, igual amigo meu, paz da senhora. Bíblia debaixo do braço, tem roupa de crente, jeito de crente, fala de crente, mas por dentro é egípcio. É egípcio. Por que Lincoln é egípcio? Porque no sentido mercantilista, comercial, econômico, é da mesma máfia do sistema. Por que, Lincoln? Porque vai para a escola e não questiona se é dono do instituto de educa pessoas, não questiona o sistema que está vivendo e só processa a continuidade da escravidão do ensino das pessoas. Por que Lincoln é egípcio? É egípcio porque tem um lar que está disfarçado numa escravidão que no fundo não vive aquilo que estereotipamente as pessoas veem. Eu vou falar uma parada que eu falei ontem, que confrontou muita gente, eu vou repetir aqui, que tem a ver com a minha história. Pô, eu sou casado há 60 anos, lindo. Você é casado mesmo? Aí o cara... Por quê? Porque tem gente que é casada há 50 anos mesmo, mas tem gente que não é. É só para falar que é, mas não vive matrimonialmente há mais de 40. Mas a gente está num sistema religioso que isso parece lindo, parece bonitão. Mas e o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que em algum momento já deveria ser questionado ou trazer a reconstrução ou ir para algum outro lugar. Fica igual eunuco, porque Jesus falou isso, né? Jesus falou e Paulo falou também, como eu exemplifiquei. O que não pode é viver mentira, escravo. Pô, Lincoln, isso é muito forte. É muito forte mesmo. Porque a igreja não tem sido relevante na sociedade, porque muitas vezes é uma igreja que está sobre uma escravatura desse sistema. Uma escravatura desse sistema. E isso, irmãos, começa em nós, nas nossas casas, nas nossas famílias. Um sistema que nos oprime. Eu falava naquele dia, né? Eu falei para a Michelle esses dias, toda vez que saio da vizinha, eu quero um brinquedo. Amor, dá um time nisso. Por quê? Porque toda vez agora quer um brinquedo. Tem criança que não tem um brinquedo. Não tem mais espaço de guardar brinquedo. Mas por quê? Porque a gente acha que vai fazer a felicidade de uma criança com brinquedo. E às vezes ele pega uma bolinha, que é uma bolinha de borracha. Papai, joga a bolinha. Ele quer o meu tempo de atenção com aquela bolinha. Não tem nada a ver com o valor, não tem nada a ver com a especificidade. Tem a ver com minha dedicação ali, de ensino. E eu vou estar escravo se eu achar que é a creche, a escolinha dele que está ensinando as coisas a ele. Porque eu preciso ensinar com a minha vida prática, de atitudes e ações ao meu filho. Ele olha para mim e ele está aprendendo comigo. Mas, irmãos, às vezes a gente está num redemoinho de coisa que a gente não está parando para pensar nisso. Então, a minha fala, e eu vou terminando por aqui, ver que o negócio vai embora. É violento, né? Nem cheguei na metade. Jesus. Tá ligado? Esse que eu deixei, que eu não falei, é melhor nem falar. Governo, né? Política. Tá escravizado, a gente está escravizado. A gente está vivendo num mundo binário, né? Parece que a gente é preto e branco, perderam-se as cores. Por quê? Ou você é preto ou é branco. Lincoln, o que você é? Eu sou ruivo, não tem essa chance. Ou é preto ou é branco. Não, a terceira via eles falam assim, não, mas o ruivo tem a ver com o preto, porque o preto é vermelho. O ruivo é vermelho. Eles falam assim, que o terceira via vai diminuir a preta ou a branca. Estão entendendo ou não entendem? Amém ou não amém? Estamos escravizados, porque o nosso governo é outro, irmãos. O nosso governo é do reino. A nossa cultura é do reino dos céus.
E nós não devemos ser limitados por essa condição que o sistema nos oprime. O sistema nos leva a um lugar que parece que você não tem alternativa. O que eu estou dizendo a você? Nós temos alternativa. A nossa alternativa é Cristo Jesus na nossa vida. A nossa alternativa é Ele falar assim: eu liberto vocês. Para finalizar, eu vou dar um testemunho. Já há algum tempo, eu tenho uma formação, já há algum tempo eu estou num limite assim, que eu orava e falava: pô, Senhor, eu preciso sair desse limite. E parecia que Ele estava me travando naquele limite. A conta é, sei lá, a conta é 120. E eu ficava no 110, todo mês. 110, 90, 97. Não aguento, pô, Senhor, por que isso não chega no 120? Pô, Lincoln, mas é tão pouco, mas para um contador não é. Porque para um cara organizado como eu, planejado, quando você não chega no 120, faltou 20, faltou 23, o que acontece? Passou para o outro mês. No outro mês vem 120 mais 23. Aí já passou a 143 e continua 90. Quem está entendendo diz amém. Tem gente que dentro de casa não entende isso não, hein? Tem umas meninas aí com cartão que é... Tem uns rapazes também, né? Bicho solto, né? Igual minha mãe. Sai com ela, paga isso aí para mim. Estou sem dinheiro, mamãe. Passa ali cartão. Ah, passa ali cartão. Passa ali cartão. Depois vem a fatura, né? Ela é engraçadíssima. Passa ali cartão. Para vender tem que comprar. Fica ligado. Aí ninguém bateu a palma, tá vendo? Fica ligado, irmão. Tá ligado? E aí, num determinado momento, num passo de liberdade e fé, olha como é que o negócio é no nível espiritual. Preste muita atenção. A minha esposa, tá gravando isso aí, né? Que ela gosta de ouvir. Depois ela vai: gostei que você falou lá, meu nome lá. É, a minha esposa, Michele. Tem que falar o nome, né? Não, depois é cobrado. Uma chibata. Tá ligado? Ela falou assim: nós vamos dar um passo de fé nessa direção. O que você acha? Eu estou no 90, né? Passo de fé no 90? Para vender tem que... Estão mexendo comigo, mas isso é sério, cara. Rosana está mexendo comigo, mas isso é sério, Rosana. É seríssimo. É. Aí ela falou assim: nós vamos comprar. Na fé. Nós vamos orar por isso. E eu ajoelhei com ela e nós oramos. Na semana, você imagine a semana de um cara como eu para assinar um negócio que é o passo de fé. Tipo, será que eu vou assinar mesmo e tal, não sei o que. Aí a assinatura do lance do passo de fé é no sábado. Na sexta-feira eu tenho uma reunião. Aí eu vou falar com a pessoa: olha, tem um projeto assim, que eu preciso que você faça isso, assim, assim, para o negócio andar e tal, tal, trabalho, né? A pessoa: poxa, Lincoln, você podia deixar isso para o segundo assunto da pauta? Tá bom, qual é o primeiro? O primeiro, a conta era 90, não era? E a conta todo mês é 120. E o passo de fé foi para 150. Para 90 para 150, quanto falta? 60. Aí, ó, o ponto primeiro da pauta é liberdade, né, que eu estou falando? Livres, né? Livres. Eu estava amarrado no 90. Quando eu pisei no 150 na fé, porque eu e a minha esposa somos um, amém? Tem gente que ainda não entendeu isso também não. Está em casa, parece que é um de um lado, outro do outro. Uma só carne, ó, virou um. Quando ela trouxe a reflexão da fé comigo, eu falei: não, amém, vamos orar, mas amém.
Mas vamos orar e vamos. A pessoa falou assim, o primeiro assunto da pauta é o seguinte, eu preciso que você faça isso aqui para mim por 60. Quem entendeu diz amém. É assim. Eu não consigo me libertar de um vício, sei lá. Eu não consigo me libertar desse pecado e tal. Você ora e dá um passo de fé à liberdade. Você vai experimentar ser livre. Se você está escravo em uma dessas áreas, eu não consigo pensar diferente. Seja na religião, seja na economia, tudo que eu falei, todas as áreas. Seja na educação, eu quero ser livre. Mas eu não, porque eu estou no teto, Lincoln, não consigo. Ora e peça a Deus que te liberte. Porque a melhor coisa que tem é ser livre. A melhor coisa que tem é ser livre. A melhor coisa é você se sentir livre no Senhor. Nós às vezes estamos adequando isso a coisas que não são do reino dos céus. Liberdade não é ter dinheiro na conta. Liberdade não é ter uma formação acadêmica top. Liberdade não é estar todo domingo na igreja. Liberdade não são essas coisas. Essas coisas são adereços de uma liberdade que vem do Senhor Jesus para nós. E esse é o convite que ele está me falando. Vocês querem permanecer em mim? Vocês querem ser meus discípulos? Então experimentem da minha palavra e de mim, porque vocês vão experimentar a verdadeira liberdade. Se você falar para uma pessoa do mundo o que é liberdade, ele fala, liberdade é eu fumar a hora que eu quero, beber o que eu fazer o que eu quero, beber, fazer acontecer, ter uma sexualidade liberada. Eles estão escravos dessas coisas, mas eles se sentem livres. Eles não conseguem enxergar que eles estão totalmente escravizados. Mas nós, irmãos, para a gente ter coragem, ousadia para chegar lá e falar dos 60, a gente precisa experimentar essa liberdade. Senão eles vão olhar para a gente e vão ver que a gente está amarrado em outras coisas. Para a gente ter essa autoridade para lá, para fora, para ser comunidade, igreja presbiteriana livres, que é a nossa grande visão de trazer as pessoas a conhecerem esse reino, a conhecer esse Jesus, nós precisamos experimentar dessa liberdade. Seja despertado nisso. Amém? Curve sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Senhor, Tu sabes o meu coração em relação a isso. Obrigado por no exemplo dos 60 que Tu me deste esses dias, a experimentar de uma liberdade que eu não tinha há alguns anos, ó Pai. Eu sei que foi Tu que me deu, Senhor. Eu te peço aos meus irmãos que sejam despertados nessas áreas, Senhor. Em todas as áreas. Que possamos, Senhor, estarmos constantemente nos perguntando aonde eu tenho sido escravizado pelo pecado. Será que é na minha necessidade financeira? Será que é achando que a minha formação intelectual, de conhecimento acadêmica, será que é isso que me dá realmente autonomia? Será que é isso que me dá liberdade? Será que naquilo que eu faço, Senhor, eu não tenho sido escravizado de algumas necessidades que elas não são nem verdadeiras, elas são necessidades que eu criei? Me dá um olhar, Senhor, sobre esse sistema que me tire fora disso que a correnteza está nos levando, Senhor, nos oprimindo. Senhor, nos dá uma maneira de ver as coisas, nas informações, nas mídias, na forma que a gente está sendo educado, na forma que a gente está sendo informado, com a sabedoria e o discernimento do alto, Senhor. Que a nossa espiritualidade tenha liberdade em Ti, Senhor. Vem sobre nós com o Teu reino e nos liberta em nome de Jesus. Amém.